sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir. Eu sou Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu nem amo assim tanto. Eu sou um pouquinho curiosa, né? Então hoje a gente vai falar com a Juliana Figueiredo. Ela é fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia. Ela vai explicar melhor do que eu, do que se trata. E também a gente também vai falar sobre constelação familiar. Então, eu tenho certeza que você vai adorar esse tema, assim como eu amo esse tema. Com certeza, mas antes de a gente iniciar o episódio aqui, segue a gente no Instagram, no TikTok, no Spotify. E também estamos com o nosso canal de cortes. Pode Desconstruir, tá bom? Então, oficial, tá, gente? Exato. Então, se inscreve lá no canal e compartilha muito esse episódio que tá sensacional. Sim. Vamos lá, Juju, muito prazer estar com você aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Ju, pra galera que tá em casa e pra você que é novidade aqui no nosso podcast, temos um quadro onde o convidado traz um objeto que foi um ponto de desconstrução na sua vida. O que você trouxe pra gente? Eu trouxe a foto dos meus pais, né? Então, é um porta-retrato que eu uso no consultório. E ele é para eu me lembrar das minhas origens, é para eu me lembrar do que é importante que eu honre todos os dias, né? Então, a partir da morte deles, né? Os dois faleceram de câncer. O meu pai faleceu primeiro e 1 ano e 10 meses depois a minha mãe faleceu de câncer. Foi um trabalho absurdo cuidar deles, né? E quando a gente ia aos médicos, eles falavam assim, mas o câncer é psicossomático. E eu falava assim, tá, né? E depois? Então, porque o seu pai deve ter sofrido muito, é psicossomático. E o tratamento foi, dos dois, inteiramente químico. Onde está o psicossomático nessa abordagem, né? Ninguém mandou os meus pais para terapia. Né? Exato. Então, isso foi um olhar que me chamou muito a atenção, né, o tempo inteiro. E quando a minha mãe, 3 meses depois que meu pai faleceu, foi diagnosticada com câncer, os médicos falaram assim, mas é que ela sofreu muito com a morte do seu pai. Né? E aí, então o câncer dela também é psicossomático. Porque quando o dela foi descoberto, ela já estava em vários lugares. E aí eles falaram assim, mas ela deixou de cuidar dela para cuidar do seu pai. Tá. Só que assim, você entra numa egrégora, né, de corre atrás de tudo, você luta contra o tempo, você tá ali e assim, tudo que te mandam fazer você faz, mas ninguém me mandou levar minha mãe para terapia. Ninguém me orientou a isso. Leva para o centro, leva para a igreja, leva para benzedeira, leva para todos os lugares, mas e a abordagem emocional, né? E a abordagem psicológica, ela veio de um trauma muito grande da perda do meu pai, né? E nada foi feito sobre isso. E na loucura de corre atrás contra o tempo, passou batido, né? E aí, quando eu fui conversar com os médicos dela, após a morte dela, quando você vai pagar as contas, né? Aquelas contas horríveis. Ele virou e falou assim, bom, agora eu estou preocupado com você, né? Porque o seu avô faleceu com câncer aos 80 anos. E os seus pais faleceram com câncer aos 60. Então, a gente tem aí 20 anos. Eu me preocupo com você aos 40. E você estava com que idade? Eu estava com 30. E aí, aquilo A angústia, deixou né? desesperada. Eu falei, bom, isso aqui me definiu aos 40 anos ter que apresentar algo né, em lealdade a eles, que até então eu não entendia nada disso. Eu vou ter que apresentar alguma coisa aos 40. Graças a Deus eu posso sair dos 40 e eu estou aqui falando a respeito, né? E nesse dia que veio tudo à tona, eu decidi que eu ia ser o meu melhor case de sucesso. Perfeito. Então, eu decidi estudar tudo o que implica, né, nas doenças. E aí apareceu a microfisioterapia. Um paciente meu virou e falou assim, você conhece a microfisioterapia? Eu falei, oi? Né, que movimentos pequenininhos são esses, né? A primeira coisa que eu associei foi isso. Sou eu aqui, né? Aí eu falei, me deixa saber mais. Não, porque essa técnica descobre datas de traumas e que está no subconsciente. Eu falei, gostei desse negócio, vou estudar. E aí fui para o curso de microfisioterapia e no primeiro momento, assim, por toques sutis, você identifica quais são os órgãos que estão impactados,
qual é o contexto que esses órgãos estão dando de emocional, né? Quais são os traumas que esses órgãos estão armazenando ali e dando conta no seu dia a dia, né? Eu falei, mas como é que eu consigo datar isso, né? Datar? Pô, o Santo Sudário foi datado. Por que a gente não pode datar, né, os nossos traumas? E aí eu fui entendendo um pouco mais. E aí eu fui me encantando com a microfisioterapia, fiz a formação inteira. São 10 módulos, agora tem mais uns novos. Aí eu fui fazer a nova medicina germânica, fui fazer memórias e informação de DNA na Bélgica. E depois fui para a psicogenealogia, para a constelação familiar. E tudo isso agrega ao conhecimento, ao autoconhecimento, né? E eu não gosto muito da palavra autocura, porque não existe doença, né? Existe um estado alterado de percepção. E quando você tem um estado alterado de percepção, o seu metabolismo vai dar conta disso, né? Se você tem uma memória, um trauma que você não conseguiu elaborar, determinados órgãos, por exemplo, um conflito de território, quem vai ser impactado é o rim. E aí ele vai se sobrecarregar, ele vai agir mais, ele vai liberar mais hormônios para dar conta daquele conflito de território, para você fazer mais xixi e demarcar o seu território de poste em poste ou de parede em parede. É que hoje a gente não faz mais em parede, né? A gente sabe um lugarzinho bonitinho. Se você está em casa e faz em parede, por favor, banheira, né? Me ajuda aí. Para deixar o seu cheiro e dizer para o outro, né? Eu estou aqui. E aqui é meu espaço. Porque muitas vezes no verbal a gente não consegue fazer isso. Então, é aquela pessoa que faz mais xixi para demarcar o seu território, ou aquela pessoa que não faz xixi porque não quer ser vista, né? Então, aí é o rim que está sendo impactado. Então, quando você sabe qual é o órgão que está sendo impactado, você sabe o conflito, o contexto, e você tem a data, você consegue elaborar aquilo que está no seu subconsciente, no seu inconsciente, tentando dar conta. E você está levando isso para todos os seus conflitos do dia a dia ou as suas atitudes e padrões de comportamento do seu dia a dia. Que legal. Né? Então, essa foi uma virada de chave na minha vida. Ju, agora vamos dar definições, né? Porque para mim é tudo muito novo. Então, a gente tem microfisioterapia, tem terapia, a nova medicina germânica. A nova medicina germânica e constelação familiar. E a psicogenealogia. E a psicogenealogia. Eu sei que esses dois últimos aqui estão bem próximos, são bem próximos ou não? Sim, acho que todos eles... Constelação e psicogenealogia estão bem próximos. A microfisioterapia e a nova medicina germânica estão também bem próximos. Então, o que é a microfisioterapia? Então, a microfisioterapia é a busca, através de toques sutis, dos órgãos impactados e do contexto emocional, de traumas emocionais que estão ali pedindo para que os seus órgãos eles ajam com mais velocidade, com mais intensidade para dar conta de um conflito seu. É uma detecção mais primária. É uma detecção mais primária. Mais sinestésica também, né? Mais sinestésica, Então, por isso que precisa dos toques sutis para ser validado como microfisioterapia, né? Como um atendimento de fisioterapia. Né? E é muito legal, porque teve aquele dia lá que você me estralou, ela encostou e falou assim, ó, você tá sofrendo por amor? Tá brigando com a mulher? O seu rim tá sobrecarregado. Eu falei, ela encostou assim, eu falei, que isso, cara? Eu fiquei com medo assim, ó. Só assim, né? Só resvalou em mim e falou, eu falei, caramba. Mas vamos pro próximo, nova medicina germânica, o que é? Nova medicina germânica é o mesmo contexto, né? Só que você vai pelo primitivo, né? Todos nós somos animais selvagens irracionais antes de sermos racionais. Nós temos um instinto primitivo de sobrevivência e igual ao dos mamíferos selvagens, e nós agimos, os nossos órgãos dão conta da mesma forma, né? Só que de forma inconsciente e é um sistema arcaico. É nosso software de base, né? Então, quando você compra um celular, você tem os softwares de base que dão conta dali e você vai só implementando aplicativos, né? O nosso corpo é a mesma coisa. Então, a gente vem com um histórico familiar, né? Tendo que fazer igual ao grupo anterior, né? Ao grupo de origem, e você repete padrões de comportamento, né? Então, a nova medicina germânica vai identificar os traumas através do sintoma que você está trazendo. Entendi. Show de bola.
E constelação, já entrando na família, e constelação familiar? Então, constelação familiar você pode levar inúmeros conflitos. Você pode levar sintomas ou você pode levar padrões de comportamento que você não gosta mais. Ou, por exemplo, você está numa problemática de... Você não dá certo na vida, né? Você está num bloqueio de prosperidade. Então, você vai entender o que está no oculto da sua árvore genealógica, a quem você está leal, qual é o comportamento que está sendo reproduzido, né? Produzido novamente, de um ancestral que não foi ouvido, que foi excluído do sistema. Então, de maneira oculta, a gente acessa o campo morfogenético, né? E esse campo nos traz, ou através de pessoas, de grupos, ou bonecos, ou qualquer coisa que você queira dar a intenção, saber qual é a história que está no oculto. Porque o teu corpo tem todas as informações das tuas árvores genealógicas, tanto materna quanto paterna. Então, ele sabe tudo o que aconteceu. Você não sabe conscientemente, mas o teu corpo sabe exatamente o que aconteceu na sua ancestralidade. Ju, mas sobre isso, desculpa aí. À vontade. Senão eu vou esquecer. Pode, fica à vontade. Ju, sobre isso, a microfisioterapia, ela é através de toques, certo? Na constelação familiar, é como se fosse o quê? Uma hipnose? Não tem nada a ver com Não? hipnose. Não. Tem a captação da informação. Nosso cérebro ele trabalha por ondas eletromagnéticas, né? Aliás, o Wi-Fi são ondas eletromagnéticas. Então, a gente tem a informação passando aqui o tempo inteiro, Certo. né? Eu tenho a informação, o meu cérebro já se conectou com você, né? Então, eu já sei que a gente pode ter algumas afinidades, né? A do Igor também. Então, o meu cérebro já diz assim, opa, aqui é confortável. Eu não tive nenhuma resistência. E se eu me torno a sua amiga, a gente tem histórias parecidas no clã que nos fazem nos aproximar. Senão, você não estaria próxima. Tá? Que é mais ou menos aquele, o santo não bateu. O santo não bateu. Ou bateu de primeira, que a gente, de bater o olho, já parece que é amiga há muito tempo. Exatamente. Né? São Campos eletromagnéticos como imã. E aí a gente você se falando aproxima. de encarnações, não é isso? Não são encarnações, porque, assim, para mim é muito difícil. Eu vou para a teoria, tá? Tudo que eu consigo. Eu sou igual a Santo Tomé, tá? Tudo que eu vejo, eu posso crer. Tá. Então, eu vou para as histórias dos ancestrais, me conectar com isso. Então, eu tenho palpável a quem eu estou repetindo história. Tá. Então, não é encarnação. Dentro do meio familiar. Dentro do meio familiar. Tá. Os excluídos que ficaram lá, as crianças que foram perdidas, aqui a gente estava falando um pouco antes, né? Os sobrenomes cumpridos, o que isso pode trazer de informação da nossa árvore genealógica. Tem crianças perdidas por aí, então eu preciso de muitos sobrenomes para validar que eu não vou me perder, né? Tá, então vou um pouquinho mais a fundo. E aí você falou dos sobrenomes, de pessoas perdidas e tal, no núcleo familiar ainda. A gente não tá falando de encarnação. Mas os pais que escolhem os nomes. Os pais que escolhem. Ou não, né? Você pode ter um padrinho ou um avô. Que vem aqui sussurrando no seu ouvido falando, coloca aqui. Exato. Coloca esse nome. Eu gostaria muito que o seu filho se chamasse João, por exemplo. Tá, mas e essa conexão? O que você entende? Então, você está... quando uma pessoa de fora traz o seu nome, você está ali sendo regida por um outro mandato. Então, a gente está expandindo essa árvore genealógica. A gente está expandindo essa árvore genealógica. Tá. Quem trouxe uma intenção. Qual era a intenção? Né? O que ele estava pensando? O que traz de informação quando ele traz o nome Aline para você? Essa pessoa que trouxe o nome Aline, trouxe por quê? Ele trouxe essa afinidade com esse nome por quê? Entendeu? Então, ali tem um mandato oculto. Tá. Por exemplo, o meu nome é Juliana. A minha mãe, quando eu nasci, ela estava assistindo uma novela que tinha uma noviça, né? E que se chamava Juliana, e ela era encantadora, né? Qual era o objetivo da minha mãe? Noviça. Nova, novata, começo, recomeço. De onde veio? O que ela queria com isso?
inconscientemente, a minha mãe queria que eu fosse uma nova no clã. Algo novo no clã. Né? Que eu trouxesse algo diferente. E aí, quando eu fui estudar tudo isso, por que algo diferente? Porque as mulheres no meu clã, elas foram muito abusadas, né? Então, tem abusos físicos, tem abusos morais. Não identifiquei até hoje abusos sexuais, mas muitos abusos morais e físicos. Então, ali ela estava trazendo um mandato oculto de vai fazer diferente, né? Então, ela queria que eu fosse uma mulher recatada, uma mulher talvez mais gentil e que fosse tratada mais gentil. Então, de forma mais gentil, né? Então, todo nome, ele carrega uma história. Sim. E vem tanto de quem foi dado o nome, tem um mandato oculto por ali, e tem um mandato oculto diante das suas árvores genealógicas. Que né? legal. O nome que repete. Provavelmente tem alguma Aline, ou alguém que tenha a semântica Aline próxima, ou a contagem do valor do nome. Pela Cabala, nós temos... cada letra tem um valor, né? E eu esqueci de falar que hoje eu também estudo a Cabala, e isso traz para mim bastante conhecimento. Tem cada letra do nome tem um valor. Então, pessoas do mesmo valor da somatória do nome, você tem ali mandatos também semelhantes. Que muito louco. Ô, Ju, a gente vê muito isso nos tempos bíblicos, né? Você vê, principalmente, a história mais famosa com isso é Esaú e Jacó, né? Que um é o mentiroso, o enganador, o outro já tem outro significado. Sim. Então, isso vem desde sempre, né? Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Agora, qual que é a importância o significado das letras do nome? Eu vi você comentando ali com a Ayla. Qual que são a importância das letras dos nomes e qual que é o significado que isso tem? A primeira, a última, do meio? Então, a primeira letra, a gente olha para um mandato familiar, né? O que você vem fazer nessa família. Sim. A segunda é um propósito nessa família, né? O que você vem desvendar ou fazer diferente, né? A letra do meio é o que você vem... Qual é o seu propósito de vida na sua vida. E a última é o seu propósito de vida no mundo. Né? Então, qual é o seu caminhar com este nome. Né? E quando você descobre isso, é uma sensação de leveza tão grande, porque aí você fala, opa, estou no lugar certo. E vai nortear também. Se você está muito distante, você fala assim, opa, acho que eu tenho que vir por essa direção aqui. Exatamente. Não é isso? Porque, por exemplo, lá em casa, somos em 3 irmãos. E os 3... Igor, Ellen e Hugo. Os tudo 3, tudo com H. Esse H tem um mandato... É Holly, com H também. Meu Deus. Então, a cachorra... que é legal, né? Os nossos animais, os nossos pets, eles não vêm para nossa casa por acaso, né? Eles vêm para trazer alguma informação, né? As crianças que foram perdidas, os abortos. Então, os cachorros não estão por acaso na nossa família. Eles não são tratados como humanos por acaso. Então, tem uma reposição do clã. Quando você não consegue repor com crianças, você repõe com animais. E aí, qualquer espécie de animal. Qualquer espécie de animal. Desde que você o trate como, né, como um filho pertencente. Que bacana, cara. Ô, Ju, faltou falar sobre a árvore genealógica. A psicogenealogia. Isso. Então, a psicogenealogia vai buscar na árvore genealógica todos esses mandatos. Tudo que você está... Por exemplo, estou com uma questão financeira aqui na justiça. Né? Por que eu estou passando por isso? Eu estou passando por isso, por uma injustiça financeira, porque alguém lá no meu clã também passou por isso, ou roubou e eu estou tendo que pagar por isso. Então, é uma compensação de histórias. E aí, quando você vai buscar, tanto na constelação quanto na psicogenealogia, você consegue encontrar este ser, esta pessoa do nosso clã familiar, que ou roubou ou está na escassez e que eu estou atrelado a ele, né? Eu estou em lealdade a ele.
Porque como os mamíferos selvagens andam em bando, nós também andamos em bando. Sim. E se um membro do bando faz tá diferente, a ovelha negra da família, né? Ele causou uma perturbação, ele está chamando a atenção dos predadores, né? Então, esse bando exclui esse perturbador, porque esse clã precisa continuar sobrevivendo, né? Esse bando precisa continuar vivendo. Então, ele é excluído e aí ele está mais exposto a um predador porque ele está sozinho. No bando, nós temos mais chance de sobrevivência. E com a gente, com os humanos, acontece da mesma maneira. Nós precisamos andar em bando e repetir o que o bando faz para não sermos excluídos e estarmos expostos a um predador. E também perpetuar a espécie. Exatamente, para perpetuar a espécie, para ter mais chance de sobrevivência e continuar com essa espécie para frente. Então, nós acabamos repetindo o que o nosso bando faz. O que não é tão comumente falado, né? O porquê nós repetimos, e eu gosto muito de explicar pela origem primitiva, né? Pelo nosso sistema arcaico de sobrevivência, nós precisamos repetir o que o bando faz. Se nós fazemos diferente, nós estamos expostos a um predador, porque nós estamos chamando a atenção de um predador. Só que isso, para nós, é de forma inconsciente. Para os animais, eles estão ali no instinto arcaico, né? E nós não. Então, por que nós vivemos tudo o que vivemos, né? Por que nós fazemos igualzinho aos nossos pais? Por que nós estamos em lealdade? Por que nós precisamos do reconhecimento do nosso pai, da nossa mãe? Por que a gente faz e não consegue sair desse padrão de comportamento? Porque nós não podemos ser expostos a um predador. Só que a gente fala assim, não, imagina, eu não faço nada igual à minha mãe. Minha mãe é muito diferente. E quando você vai olhar, a gente faz igualzinho. E aí é assustador o quanto você faz igualzinho a uma coisa que você rejeita. Exato. E aí, quando você rejeita, você passa ou por doença, ou você sai desse clã. Então, você adoece, ou você sai desse clã. E aí você exclui. Só que quando você exclui, você não é próspero. Porque, segundo os mandamentos, que para mim são os mais importantes, né? Honrar pai e mãe. Você tem que honrar a tua origem, né? E na Bíblia não está escrito amar pai e mãe. Isso, para mim, foi libertador, né? Porque como que um pai, uma filha, consegue amar um pai que a estuprou? Então, a culpa católico-cristã, ela nos traz um aprisionamento nesse honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é assim, agradeço a vida que você me deu e a oportunidade de evolução. Ponto final, acabou. Né? Porque se eu tive dores com os meus pais, eu não posso amá-los, mas eu devo honrar a vida que eles me deram. Então, isso para mim foi libertador, quando eu consegui entender e sentir isso. Né? E quando você está honrando a sua origem, a tendência é que você seja próspero. A tendência é que você ache o seu caminho com mais leveza. Ô, Ju, a vida inteira não, de um tempo para cá, eu sempre ouvi o seguinte, que padrões psicológicos, a gente tem 2 caminhos apenas, e você já acabou de responder. Ou a gente rejeita, ou a gente reproduz. Exatamente. Então, só para a gente aglomerar aqui, para ver se eu estou entendendo realmente. Se a gente rejeita esses padrões psicológicos, automaticamente a gente pode ter uma doença ou a improsperidade. Correto? Mas isso se não for tratado, não é isso? Não, a rejeição é sempre não tratada. Ah, tá. Então, o processo de rejeição é sempre... Não, eu estava me referindo assim, ter rejeição quanto, pensando aqui, familiar. Você rejeitou a sua família. Mas você está consciente disso. Então, se você tratar aquilo, você não vai ter a improsperidade. Então, você não pode rejeitar. Entendeu? Entendi. É porque eu tô falando... Senão você está exposto a um predador. O teu corpo, a tua mente inconsciente está dizendo assim, eu estou em perigo o tempo inteiro, né? Então, eu estou olhando onde é que está o perigo, onde é que está o predador, e eu estou em alerta, né? Porque eu estou rejeitando o meu grupo de origem. Na verdade, afastamento e rejeição são palavras diferentes, né? Não, é que, por exemplo... Não, afastamento é uma opção, tá? Eu continuo honrando, mas eu me afasto de um clã que me magoa. Entendi. Isso não é rejeição. Agora tá claro. Tá? Rejeição é assim, não quero nem ouvir falar.
Não, imagina, nem vou lá visitar, nem quero ouvir falar. Imagina, isso aqui não é minha mãe, isso aqui não é meu pai. Entendeu? E a reprodução, você acaba reproduzindo de maneira inconsciente algo que você não valida. Por exemplo, tem um comportamento do avô, do pai, que você não valida, mas inconscientemente você reproduz por conta dessa questão de perpetuação de espécie, de origem familiar mesmo. Isso. E aí agora eu vou falar de uma maneira bem didática pra galera que tá em casa. Eu vi essa analogia, achei fantástico recentemente, sobre o Rei Leão. Já achou o Rei Leão? Já, o inúmeras filme vezes. Rei Leão? Tem o Simba, certo? O Simba, ele é um leão, certo? E aí, o tio dele quer matar o pai e ele foge ali da alcateia, que fala? Alcateia de leões, né? Alcateia de lobos. Enfim, de leões não lembro. Da família do dele, grupo. Né? Do grupo de leões. E aí ele foge, certo? E aí, com o passar do tempo, ele encontra o Timão e o Pumba, que é um lemuri e um javali, certo? E aí eles acabam trazendo costumes totalmente diferentes do leão, porque ele não queria que o Simba comesse eles, a princípio. E aí traz aquela cultura de Hakuna Matata, trouxe um monte de coisas. E aí acaba que ele perde a característica de leão em questão de instintivo, né? Sim. De instinto. Até encontrar o macaco. Aí o macaco fala assim, você é o leão. Ele fala assim, não sou leão, eu sou da Hakuna Matata aqui com a galera. E aí falou, quer ver? Aí, bate a cabeça bate o bastão na cabeça do leão e ele ruge. Aí ele fala assim, tá vendo? Você é um leão. Você tem essas características de um leão. E aí você tem um legado, você é o rei da selva. Você não come inseto, você come carne. Entende? E aí onde é o momento que ele volta pro seu grupo ali e assume ele a liderança daquele grupo. Ele ganhou consciência, né, da realidade. Ele ganhou consciência da realidade dele, então, é praticamente isso, né? Então, é isso mesmo, né? Ali todos os animaizinhos são os excluídos, né? Eles causaram alguma perturbação lá no clã inicial e saíram, né? E aí eles se encontram na mesma dor. Né? Que é isso que a gente faz, né, no nosso dia a dia. Nós encontramos amigos com as mesmas dores dos clãs familiares para que a gente possa evoluir. É sempre uma possibilidade de evolução. Sim. Né? Essa questão do clã, ela é validada também para amigos ou é só familiar? Para tudo. Para tudo. Pra tudo. E eu já ouvi falar também que a pessoa ela se atualiza ou ela muda de prioridades a cada 6 anos. Isso é válido? Isso não é válido? Eu nunca ouvi sobre isso. Posso acabar estudando um pouco mais sobre isso, mas não posso te responder sobre. Porque o que acontece? As pessoas falam da crise dos 7 anos dentro de um relacionamento. E aí, vou contextualizar para você entender melhor. Não sei se é verdade, eu vi, eu tô vendendo o peixe da maneira que eu comprei. Entendeu? São ciclos, né? Porque Deus fez o mundo em 7 dias. 7 dias é um mundo completo. Então, se o mundo está completo em 7 dias, você vai buscar novamente um outro propósito, né? Então, seria os ciclos de 7 anos. Mas aí você repete o início, né? A cada 7 anos, você vai reproduzir a tua infância de maneira diferente, evoluída ou não. Ah, entendi. Porque assim, o que chegou até mim? Que as pessoas se atualizam a cada 6 anos e geralmente no 7º ano tem essa crise ali porque mudou um pouco a prioridade ou mudou algumas vontades. Aí pode fazer sentido, né? Pensando aqui, pode fazer sentido, sim, pelo número 7 e pelas analogias, pela analogia ao mundo completo. Ao mundo completo, né? Sim. Isso é muito... relativo não, é muito verdade, por quê? Porque normalmente a gente vê que a gente tem uma vontade, tem um desejo, e às vezes a gente não consegue realizar aquele desejo, só que passa um tempo, dá um estralo, e aí você fala, poxa, eu senti aquela vontade, aquele desejo, aquela ambição por algo, e hoje está presente ou está se realizando por conta daquele desejo que ficou adormecido. Tem alguma explicação para isso? Na minha visão, você não estava preparado antes. Você não tinha ferramentas para... ou você não tinha ferramentas, ou você não teve recursos para concretizar naquele tempo. E aí, quando você, consciente ou inconsciente, você tem a liberação de fazer. Né? E aí você consegue concretizar. Para mim, tem muito mais a ver com ferramentas e recursos do que qualquer outra coisa. Né? Eu não estava preparado ou eu não estava concentrado nisso e não fui buscar ajuda para concretizar aquilo que eu queria. Que bacana.
Ju, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar sobre o clã, sobre a psicogenealogia, uma travinha de língua aqui. Me explica um pouquinho, agora vamos dar continuidade a tudo que estava começando nos bastidores. Me explica um pouquinho para pessoas que são adotadas, né? E que ainda assim, pelo que você me explicou, fazem parte dessa árvore genealógica, sim. Sim, as pessoas adotadas, elas não são adotadas por acaso, né? Existe uma necessidade de um reconhecimento de alguém que foi perdido no clã. Então, a gente precisa repor nesse clã dessa maneira. Alguém que foi raptado, que foi tirado deste clã. Aí, em determinado momento dessa família, eles vão repor essa pessoa raptada ou tirada, né, ou excluída. Então, é um reposicionamento. E as árvores genealógicas da família biológica e da família adotiva, elas têm equivalência, senão você não estaria ali. Nossa. É interessante você falar sobre isso, sabe por quê? Esse final de semana, eu sou filha adotiva, e esse final de semana eu estava conversando muito sobre adoção, e enfim, uma pessoa que estava falando que adotou, né, uma criança e tal, e eu contando a minha experiência para ela a respeito disso, até para não repetir alguns padrões que, né, enfim, acontecem. E aí uma coisa que eu citei para ela, foi assim, olha, trabalhe sempre com a verdade com ela. E uma outra coisa é uma coisa que eu sinto e eu tento trabalhar isso constantemente, que é a sensação de rejeição. Então, você falar isso pra mim, que foi tirado, mas ao mesmo tempo foi recuperado, digamos agora, então... Fez sentido pra você, acolheu. Acolheu. E é engraçado isso, né? Porque... Ai, desculpa, gente. Imagina. É uma coisa que é muito difícil trabalhar. Essa sensação de você... De pertencimento. De pertencimento, exato. Obrigada por ter falado isso. Foi muito importante para mim, de verdade. O bom é sempre falar a verdade mesmo que ela doa. E assim, claro que respeitando a capacidade de entendimento das crianças, né? Eu trabalhei com uma família que tinha uma criança autista e que não foi dito ao pai que ele era adotivo. Então, esse autista, ele está carregando um segredo, né? Ele não pode falar. Então, o autismo, ele é caracterizado por um duplo conflito auditivo. Eu não posso me conectar com as pessoas porque eu carrego um segredo muito importante. E é quando a gente descobriu, através da psicogenealogia, que esse pai tinha sido adotado, houve um progresso absurdo dessa criança, de conexão com as pessoas. Então, tudo que a gente esconde, os grandes segredos, as maldições, né? Porque maldição nada mais é do que maldito, dito de forma errada. Ele traz consequências nas gerações seguintes, né? Então, na Bíblia Deus diz, né? Eu revisito a iniquidade entre pai e mãe de 3 a 4 gerações. 3 a 4 gerações antes, 3 a 4 gerações depois. Se a gente parar e se posicionar 3 gerações antes de mim, 3 gerações depois de mim, eu sou a 4ª, estamos em 7. Então, um conflito vai estar ativo ali, né? Você consegue identificar e você consegue ver quanto reverbera a tua mudança de comportamento para frente. Então, quando você reconhece que você agora pertence, né, a um grupo, a um clã, você vai reverberar nos seus filhos, seus netos e seus bisnetos. Então, quando você honra, é claro que a gente aqui não sabe por que você foi adotada, quais eram as condições dos seus pais biológicos, mas com certeza naquele momento eles não tinham condições de criar você, por inúmeras razões. Físicas, emocionais. E a melhor forma, o ato de amor, né? E é um ato de amor você dizer, eu não sou capaz. Eu preciso encaminhar este ser que não tem culpa para alguém que seja capaz.
para alguém que dê um futuro melhor, uma capacidade, uma possibilidade de evolução. Então, voltando lá no começo, honrar pai e mãe. Né? É você dizer, eu não sei onde vocês estão, eu não sei se você tem acesso ou não. Se você não tiver, eu não sei onde vocês estão. É escrever, né? É materializar, porque essa energia aqui é uma energia materializada, então este corpo ele só compreende o que é materializado. Como é que a gente materializa sentimento? Né? Não dá? Dá. Você escreve. Então, escreva aos seus pais biológicos. Eu não sei quais eram as condições, mas eu sou grata por vocês me darem a chance de evoluir. E você está aqui não é por acaso, né? Você está trabalhando com a comunicação. E quando você trabalha com a comunicação, você vai expandir cada vez mais o conhecimento. Então, você tem uma função de comunicador. O que você vem comunicar nessa vida? Então, que seja comunicar mais amor, que seja comunicar mais acolhimento. Quando você honrar seus pais biológicos. E honrar os seus pais adotivos, né? Que eu acredito que não seja fácil, nós temos adotivos na nossa família, acredito que não seja fácil adotar uma criança, né? Porque ele já vem, essa criança já vem com traumas que você não conhece, porque o que a gente tem na nossa família a gente conhece, né? A gente sabe bem quais são os traumas. E a gente já tem escancarado. O oculto nos deixa inseguros, né? Então, é uma coragem muito grande adotar. Eu admiro quem adota. Ju, como que é feito esse mapeamento? Depende de qual. Depende de que técnica que você vai usar. Mas psicogenealogia. Da psicogenealogia, a gente tem fatos, né? A gente pede para que as pessoas vão buscar as suas histórias, e todo mundo tem histórias para buscar, ou que não tenha. Quando nós temos dados, fica mais fácil. Quando nós não temos dados como os adotivos, a gente vai para uma árvore sensitiva. Nosso corpo sabe, né? No começo a gente falou, nosso corpo carrega informação. Nosso DNA nada mais é do que um código informacional. Ele não informa só a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, ele informa todo o histórico do clã. Todas as guerras que eles passaram, a fome, toda a escassez, ou toda a glória, todas as conquistas. Né? Ele informa tudo isso. Desde Adão até a nossa geração? Então, tem uma parte da ciência que diz que até 14 gerações para trás. Eu não sei precisar. Não, sim. Mas o que eu ouvi na microfisioterapia são 14 gerações para trás. Então, nós temos o histórico inteiro. Né? O processo de individuação, né, da psicologia, ele fala, né, do que você traz da cultura, do que está enraizado, né, da cultura, dos hábitos familiares, e que você passa a ter aquilo como seu, né, ou não. Mas você, ou quando você rejeita na parte não, né, você tem tudo isso no seu DNA. Você tem um código de informação. Se for por ali, vai morrer, porque alguém lá atrás morreu. Então, inconscientemente, você sabe quais são os caminhos que você tem que seguir. Então, no DNA, você tem toda essa informação. E quando você, por exemplo, você fala assim, poxa, não se sente pertencente a uma família, por mais que você passou ali tempos, e aí você chegou na certa idade e falou assim, acho que eu preciso me desprender disso aqui, porque isso está me atrasando. Como funciona esse processo? Quando você não se sente pertencente, você precisa identificar qual é a sua sombra, né? O que te assombra nesse clã? Qual é a tua dor? Você vai ter que identificar a questão de pertencimento. E aí, assim, você tem a escolha de se afastar, mas não mais rejeitar. Exato. Entendeu? Aí você está honrando ali, eu honro pai, eu honro mãe, eu honro os meus avós, meus bisavós, mas eu escolho estar distante porque me dói, né? O comportamento que vocês têm e que vocês não mudam, né? Mas eu continuo honrando, eu continuo agradecendo vocês terem me dado a vida e a oportunidade de evolução. Sim.
Você falou que as amizades, elas são através de magnetismo mesmo. Então, eu me identifiquei com você, te achei uma pessoa bacana, trouxe pra perto, me aproximei, certo? E como que funciona nessa questão no contexto geral, de identificação? Então, assim, por exemplo, normalmente os semelhantes se aglomeram, né? Então, assim, eu costumo dizer que os semelhantes se confortam, né? Os opostos, não são os opostos que se atraem, são os semelhantes que se confortam. E até para quem não necessariamente através da dor, ou só sempre pela dor? Não só pela dor, por todos os comportamentos, né? Aí você me perguntou como é que os amigos, né, se aproximam. Quais são essas... E aí eu vou estender as projeções. Outro dia eu estava pensando assim, eu tenho uma amiga que é muito amiga e que vira e mexe, eu projeto nela a minha mãe. E vira e mexe, eu brigo com ela igual eu brigava com a minha mãe. Sim. Eu falo, você tem que me ouvir. E aí ela fala assim, por quê? Não, mas você tem que me ouvir. E aí um dia tomei um tapa na orelha e falei assim, por que ela tem que te ouvir? Que projeção é essa que você está fazendo? Aí eu parei e liguei para ela, amiga, acho que fui injusta com você. Eu projetei a minha mãe em você. Aí ela, nossa, verdade? Você projetou mesmo? Você estava birrenta igual você fazia com a sua mãe. E eu falei, amiga, você não é minha mãe. Eu preciso libertar a minha mãe deste padrão, né? Eu preciso reconhecer tudo que ela fez, honrar e libertar, me libertar das expectativas da minha mãe e libertar a minha mãe das minhas expectativas. Ju, isso está relacionado bastante, você até mencionou aqui, com a questão de autoconhecimento também. Sim. Né? A gente sabe que, para quem já está nesse meio, a gente sabe que não é algo muito facilitado, né? Mas quando você fala assim da projeção que a gente acaba colocando, e aí a gente volta a ter consciência para tentar, né, não ficar naquele padrão, você acha que a gente consegue acessar mais rápido isso com consciência e quando não está consciente, como que a gente faz isso? Peraí, quando não está consciente, quando você não entende ou quando... Que você não entende que está projetando a sua mãe, porque você passou um período, mesmo tendo a bagagem de conhecimento que você tem... Isso é o que mais me assusta, né? Então, acabou e aí caindo, né, nessa armadilha. Exatamente. E eu penso assim, como é que as pessoas vivem sem ter conhecimento, né? Como é que ela... porque quando a gente tem conhecimento, a gente tem uma responsabilidade maior, né, sobre... só que você é humana também, tá? Então, você fala, tá bom, entendi. Mas, quando você não tem consciência, você vai levando a vida. E aí, vai sendo mais difícil. Quando você tem conhecimento e consciência, que conhecimento é uma coisa, você tem informação. Mas o que é a consciência? É aplicar essa informação no seu dia a dia. Para ter clareza. Para ter clareza. Então, o que acontece? Você não vai oscilar tanto, né? Ou você vai oscilar numa distância menor, né? Vai conseguir recuperar mais rápido. Vai conseguir recuperar mais rápido. Você vai fazer projeções, sim, porque você ainda tem coisas a serem olhadas. Né? Se não tiver mais nada para olhar, você não está fazendo mais nada aqui. Você já passou para a próxima fase, você vai embora, né? Você vai, nível 2, vamos embora, né? Então, assim, você precisa aplicar o seu conhecimento todos os dias. Então, isso aqui não está, por acaso, na minha mesa do consultório. Eu preciso chegar lá e olhar, puxa, eu só estou aqui porque eles me deram a vida. Né? E porque eu passei tudo com eles. Tudo que eu passei e todos os valores que eles me passaram e todas as dores que eles me passaram me transformaram no que eu sou hoje. E eu tenho a obrigação, né, de olhar para isso, ser grata e transformar em algo melhor e passar para frente. Então, minha missão nessa vida que eu sinto como missão, é transformar o que você tem de valores, né, nos seus valores, não o valor primitivo. Você olhar, agradecer e você transformar. Porque a palavra transformador é transformar a dor.
Então, o que você vai fazer com a tua dor? Você vai transmutar. E como é que você transmuta? Você compreende o processo, você compreende o que te trouxe até aqui. Você vai ter umas pedrinhas, não mais uns pedregulhos na frente que você vai ter que escalar, mas você vai ter umas pedrinhas, você vai dar uma tropeçada, você vai falar, opa. Aliás, tropeçar nessa vida não é nada por acaso, tá? Quando você tropeça, pensa, lembra o que você estava pensando segundos antes de tropeçar. É algo que está empacado para você. Então, você não tropeça por acaso. Ah, mas é porque o meio-fio estava ruim, né? O meio-fio estava ruim, você não estava olhando, né? Você estava pensando em alguma coisa ali que estava fora do ar, que estava te prejudicando. Então, nada nessa vida é por acaso. Então, tudo é intencional, mas nem tudo é consciente. Tudo é intencional para que você evolua. Que bacana. Ju, acho que foi uma aula, não foi? Foi sensacional. Não pode mais entregar o ouro, né? Vamos procurar a Ju. Exatamente. Para essa câmera aqui, ó, se você tivesse que deixar uma mensagem para todo mundo do planeta, qual seria a mensagem que você deixaria? Isso para mim pega bastante, né? Seja o seu melhor case de sucesso. Perfeito. Olhe para as suas histórias, olha para a história da sua família, o que eles têm trazido para você de informação, de valiosas informações, mesmo que sejam dores. Seja um transformador. Maravilha, maravilha. Agora, para essa câmera ainda, onde o pessoal te encontra? Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, como Figueiredo Juliana, ou vocês podem me encontrar na Vila Andrade, no meu consultório, no Centro Empresarial Jardim Sul. Perfeito, Ju, muito obrigado. Foi esclarecedor, digamos assim. Muito obrigada mesmo. Imagina. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Se você quer o acompanhamento da Juliana, quer encontrar ela, segue ela nas redes sociais e não deixe de seguir a gente do Pode Desconstruir no Instagram, no TikTok, no YouTube. Temos o canal de cortes, então cortes@pode desconstruir, e também no Spotify, sem contar o nosso pessoal. O meu é igorsouza.fc. E o meu é a.linebrito. Gente, obrigada. Tenho certeza que vocês adoraram também esse episódio, assim como eu. Foi muito... Bom, nem sei o que dizer, mas pegou um pouquinho aqui. Ju, só gratidão, tá? A gente vai conversar depois. E, gente, até a próxima, tá? Um beijo pra vocês. Um beijo tchau, tchau. E até mais.